Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco, Senhor Deus, como o Senhor tem falado, ministra aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, de uma forma tão profunda, Senhor Deus, que possamos olhar para o Senhor, que possamos sair daqui impactados com a Tua palavra, com a revelação que o Senhor nos dá, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, eu tive essa semana reunido com os nossos pastores dos Estados Unidos, nós fomos para Jacksonville, e nós somos 30 igrejas que nós nos reunimos, e o Senhor tem acrescentado dia após dia. E aí teve um momento lá que... Sabe quando você quer experimentar do Senhor Jesus, você não quer fazer somente uma reunião. E aconteceu que, estando lá, eu falei para os irmãos, eu tenho certeza que Deus vai começar a falar algumas coisas com vocês, alguma palavra, ou alguma palavra profética, alguma coisa o Senhor vai falar. E o Senhor colocou para mim essa passagem. Pode abaixar, acho que um pouquinho meu retorno só. Essa passagem... E eu tenho certeza que não foi em vão, eu espero que encontre um lugar no seu coração, tá bom? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, dos versículos 14 em diante, a gente vai ler vários versículos aqui hoje. Mateus capítulo 25, dos versículos 14 em diante, a parábola dos talentos. O Senhor colocou isso forte no meu coração e tem um motivo, eu espero que a gente possa identificar o que é que o Senhor quer falar conosco. A Bíblia diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Aqui há uma representação daquilo que o Senhor fez e fará conosco. Ele confiou no tempo que ele se ausenta e um dia ele vai retornar. E haverá uma prestação de contas, haverá o julgamento, haverá uma avaliação daquilo que nós constituímos. E a Bíblia diz: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e o outro mais 1. E a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com cada um deles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero começar então mencionando o que a Bíblia nos diz aqui. Pois será como um homem, versículo 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e ao outro ele deu 1.
Parece que quando nós lemos, a sensação é como se tivesse tido uma acepção de pessoas. Por que Deus deu 5 para um, deu 2 para um e 1 para outro? Quero te falar que Deus não é injusto. Por que eu afirmo isso? Injustiça é se Deus desse alguma coisa para alguém que ela não soubesse o que fazer com aquilo. Injustiça sou eu falar para o meu filho dirigir um carro sem ele saber dirigir. Não é correto fazer isso. Mas interessante que a Bíblia diz o seguinte, no versículo 1, quando nós começamos a ler no versículo 14, que o Senhor deu de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, eu e você, fala para o seu vizinho, você tem uma capacidade. E aí agora olha para cá. O Senhor nos deu mediante uma capacidade. A questão é que às vezes nós não acreditamos que nós somos capazes de fazer algo. Mas é interessante que o Senhor deu de acordo com a capacidade. E o Senhor então enxerga você com uma capacidade que muitas vezes você não aceita, você não acredita. Ou você não se apropria dessa verdade. Mas há uma capacidade que você não tem noção o que você pode fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quando o Senhor nos confia algo, é porque há uma capacidade que já está aí dentro. A questão é nós confiarmos em Cristo, que o que eu vou fazer é em Cristo Jesus. Não é olhar para mim, mas se eu entendo que além de Deus me dar os talentos, Ele me deu também capacidade para cumprir o propósito de Deus. E aí eu quero te falar algo, irmãos. Sabe por que às vezes é penoso servir a Deus? Sabe por que às vezes ainda é uma dificuldade? É porque nós estamos presos ainda a coisas terrenas. Nós estamos preocupados com coisas momentâneas, ao invés de olharmos para o Senhor e saber que um dia Ele vai voltar. Às vezes nós aprendemos a viver de qualquer jeito. Nós lidamos com as coisas que o Senhor nos dá de qualquer maneira. Ou porque eu acho que eu não sou capaz, ou porque eu não vou até o fim com nenhum projeto. Mas o Senhor olha para nós. Irmãos, deve ser assim algo, sei lá, que passa diante do Senhor. Mas sabe quando você olha para alguém, você fala, você sabe, gente, essa pessoa tem tanta capacidade. Olha o que ela está fazendo. Ela não está aproveitando a capacidade que ela tem. Ela não está aproveitando a arquitetura única que ela tem. Escuta, meu irmão. Deus te desenhou. E tudo que é necessário para cumprir um propósito já está dentro de você. A questão agora é eu liberar isso. Sou eu compreender isso. Porque se eu compreendo isso, eu vivo diferente. Então eu quero começar falando para você. Você tem uma habilidade, você tem uma capacidade, você tem uma estrutura que o Senhor te desenhou. Libera ela. Cumpra esse propósito diante do Senhor. Não seja negligente. Reconheça que o Senhor te constituiu. E o interessante, se Deus tem te chamado para algo, é porque você tem em Cristo Jesus a capacidade de cumprir esse propósito. Às vezes você pensa e fala, não, mas isso é tão distante. Isso é tão grande. Isso não é possível, isso é para outros. Mas se aquilo constantemente te incomoda, constantemente o Senhor fala com você, constantemente Deus te lembra, constantemente alguma circunstância te leva àquela situação, é porque o Senhor está te lembrando, e o Senhor está falando, meu filho, é você que eu quero usar. Mas às vezes a gente embola as coisas e joga para o lado como se não fosse conosco. Há incômodos que nós temos, há coisas que às vezes são geradas no nosso coração, é porque o Senhor quer usar você. Só que nós achamos, ou às vezes as coisas do mundo, a Satanás, quer colocar como se nós não fôssemos capazes. Eu quero te falar, você é capaz em Cristo Jesus. É nele que você pode todas as coisas, amém? Então, há uma capacidade dentro de você. Há um potencial talvez inexplorado ainda dentro de você. Há tantas coisas ricas em você que você ainda não descobriu. E o Senhor está falando. Esses incômodos, esses pensamentos que vêm, a indignação que você tem por algo. Sabe aquela indignação que você fica? Que você vem, você olha alguma circunstância. Gente, como que alguém ainda vive assim? Como que essa indignação que vem nos nossos corações quando você ouve uma notícia, quando alguma coisa acontece, quando você ouve alguma coisa, quando você vê alguma
alguma coisa? Esse incômodo é porque o Senhor está querendo levantar, é você. Só que às vezes você acha que você não é capaz. E aí, a questão dessa capacidade é porque nós ainda nos prendemos a coisas terrenas. Eu acho que ainda as pregações são muito voltadas para as coisas terrenas, ao invés de olharmos para aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará através da sua vida. Então eu gostaria de começar uma série de pregações onde a gente volte o nosso coração, não mais só para essas coisas terrenas. Legítimo? Legítimo. Alguma coisa de errado? Nada. Mas se a sua vida é só baseada nisso, você corre um risco de enterrar os seus talentos. Os irmãos estão aqui? E aí então, quero começar dizendo então, o Senhor não é injusto. Porque se Ele fosse injusto, irmãos, Ele não teria dado nada para nenhum deles. O Senhor é bom. E o Senhor dá a medida da sua capacidade. Outra coisa que eu quero mencionar, e lendo o texto, eu já tinha preparado a palavra, mas de madrugada eu perdi o sono para ver aquela chuva maravilhosa. Alguém viu essa chuva de madrugada? Gente, não parava de chover mais não. Eu já estava ligando para ver se tinha como alugar um jet ski para vir hoje para o culto. E aí, a Bíblia fala que o Senhor deu para os seus servos. Agora interessante, o servo no original e no contexto, na verdade significa escravos. E aí para você ver a bondade e a graça de Deus, Ele deu para pessoas que não recebiam nada como salário. Eles não tinham direito a nada, porque escravo não tem direito a nada. Escravo não recebe nada, escravo somente trabalha. Ele não tem opção daquilo que ele come, da hora que ele para de trabalhar, ou quanto tempo ele trabalha. E aí então esse Senhor chegou nesses escravos e Ele deu deliberadamente, confiou para Ele deliberadamente. Isso é graça. Não sendo merecedor de nada, não tendo que receber nada daquele Senhor, aquele Senhor ainda assim deu. Isso é graça, e graça abundante. É quando você recebe alguma coisa que você não merece. Isso é graça. Eu vou te falar, nós somos agraciados pelo Senhor Jesus, amém? Agora tem algumas coisas. E aí eu, por curiosidade também, eu fui tentar fazer a conta de quanto que vale um talento. E aí eu fui pesquisar, fiz a cotação do grama do ouro ontem, está R$152. Aí, pastor, você não tem nada que fazer? Eu falei, irmãos, a madrugada é grande, você faz o que você quiser dela. E aí eu fui fazer a conta. E aí eu achei muito interessante. Divergem alguns pontos realmente o peso de um talento. Mas em média, para os irmãos entenderem, o talento do ouro, eles calculavam em torno então de 30 quilos. E aí eu fui fazer a conta, quanto que dava. E aí eu cheguei à conclusão que um talento sustentaria uma pessoa nos Estados Unidos 20 anos. Quantos gostariam de receber um talento? Agora vocês acordam, né? E aí então, o talento aqui agora, ele fez a conta, dá em torno aí de cerca de quase $3.500. Você pode falar, pastor, $3.500 é muito pouco, mas irmãos, de graça, irmãos, vou te falar, é muita coisa. E aí, o que interessa aqui nessa situação toda aqui, você vai ver por que eu quis fazer a conta desses números. Interessante que aquele que era escravo, que não tinha direito a nada, agora ele recebe algo de graça. 20 anos, você não precisa fazer nada. Está aqui. Ele não teve que trabalhar por aquele talento. Ele recebeu de graça. Nós nos encontramos assim. Nós não merecíamos nada diante do Senhor. Nós não merecíamos absolutamente nada. Fomos nós que rejeitamos o Senhor. Fomos nós que escolhemos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fomos nós que andamos pela razão. Somos nós que decidimos não escolher a árvore da vida. Mas pela graça o Senhor nos resgata, pela graça o Senhor nos dá uma nova oportunidade, pela graça o Senhor renova-nos todos os dias, pela graça Ele nos deu a vida eterna. E aí eu quero te dizer algo, irmãos, esses talentos falam sobre nós recebemos de graça e abundante diante do Senhor, amém? Mas é interessante que lá em João 15:15, a Bíblia fala uma outra coisa agora.
A Bíblia diz que agora Ele já não nos chama como servos, porque os servos não sabem o que fazem os seus senhores. Mas a Bíblia diz que Ele nos chama de amigo. O relacionamento hoje mudou. Por quê? Porque o Senhor hoje há um relacionamento de amizade. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Eu já não sou eu não sou um escravo mais. Eu sou filho do Senhor. Eu sou um mordomo fiel. Eu desfruto da bondade do Senhor Jesus. Mas, irmãos, não olhe para coisas terrenas. Todas as habilidades, capacidades, recursos, talentos que Deus te deu é para que sejam multiplicados. Posso ouvir um amém dos irmãos? Você tem multiplicado os talentos que o Senhor tem dado a você? E aí, então, a Bíblia continua dizendo, né? Percebemos que o que nós temos não é nada da gente, mas no versículo 16, o Senhor diz algo aqui. O que recebera 5 talentos, ele já saiu de forma imediata, rápida, para negociar o que ele recebeu. Ou seja, o Senhor, aquilo que Ele te deu, Ele quer que você multiplique. Ele não quer que você guarde ou esconde, mas Ele quer te levar a uma multiplicação de tudo que você tem recebido. Irmãos, eu tenho recebido tanto do Senhor Jesus, mas eu não posso guardar para mim. Eu não posso ser um negligente, eu tenho que multiplicar tudo que o Senhor confiou na minha mão. Se o Senhor confiou dons, eu vou multiplicar os dons. Se o Senhor confiou habilidades, eu vou multiplicar as minhas habilidades. Se o Senhor confiou a minha família, eu vou multiplicar a minha família. Se o Senhor confiou essa igreja, eu vou multiplicar essa igreja. Glória a Deus. Se o Senhor confiou o dinheiro, eu vou multiplicar o dinheiro. Sabe que essa é uma grande oportunidade. Isso que o pastor Marcos Botelho falou aqui é uma pura verdade. Aquele que dá pão, ele além de trazer a provisão no dia, ele vai te dar a semente. E a semente é um indicativo que agora, meu filho, é com você para multiplicar. Ou você pode comer essa semente, ou você pode multiplicar essa semente. Nós estamos começando um trabalho, aliás, um outro modelo de trabalho na África, né? Não sei se os irmãos sabem, mas na África hoje nós somos, só na África somos mais de 20 igrejas hoje, se eu não me engano. E nós estamos começando mais um trabalho lá na África. Nós queremos construir casas agora para poder receber crianças órfãs. A gente vai colocar uma mãe nessa casa, para que ela cuide de mais 7 filhos. Então a gente vai construir, o protótipo agora a gente vai construir 12 casas, para cada casa abrigar 7 crianças e aquela mãe. Não necessariamente mãe biológica, mas uma mãe que vai cuidar, que vai colocar o coração. E aí o interessante nisso também é que dentro desse projeto, nós não queremos que somente seja uma comunidade onde as pessoas mandem dinheiro para lá. Nós queremos mudar a mentalidade das pessoas para que eles possam multiplicar os recursos que eles têm. Então dentro desse projeto agora, nós estamos começando, a gente quer começar uma padaria, começar a fazer pão de queijo lá na África, irmãos. Imagina, aí é avivamento. Os mineiros ficaram loucos aqui agora, né? Mas nós queremos ensinar a fazer bolo, para eles venderem o bolo para levantar recurso. Porque nós não somente queremos ser o abençoador, mas nós queremos mudar a mentalidade deles para que eles multipliquem os seus recursos. Porque mentalidade é uma coisa interessante. Se você faz uma vez, aquelas pessoas acham que você tem que fazer o resto da vida. Você nunca leva aquela pessoa a uma consciência de mudança de mentalidade, mudança de atitude. E às vezes elas guardam sempre que alguém faça alguma coisa em função delas. Os irmãos estão comigo? Então multiplicar os talentos você vai multiplicar os recursos que Deus te deu. E às vezes nós achamos que nós não temos, irmãos, mas o pouco nas mãos do Senhor é muito. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Era só 5 pães e 2 peixinhos. Mas confiados no Senhor Jesus, o que aconteceu? Houve uma grande multiplicação. Nós queremos que então essas pessoas multipliquem os talentos que Deus deu a elas. Sabe, irmãos, a quantidade de coisas que elas podem fazer, colares, bijuterias, costurar, bolsas artesanais. Nós queremos mudar a mentalidade. Por quê? Porque o Deus que dá o pão, Ele dá a semente. O Deus que nos dá todas as coisas, Ele nos deu talentos. E Ele nos deu, mesmo que aparentemente não seja muito, mas, irmãos, é possível multiplicar. Essa é uma grandeza do Senhor. Eu estou aqui para te falar. Deus lhe deu
talentos. Multiplique. Não enterra, não. Não leve embora com você, não. Não seja negligente. Multiplique. Olha para sua mão, faz assim. Eu vou orar. Sinta a parte do Senhor para orar. Olha nas suas mãos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Pai, que o Senhor dará talentos, ainda mais. E o Senhor vai dar a revelação de como multiplicar, do que fazer. Senhor Deus, para edificar o teu reino. Não é somente coisas naturais, mas multiplicar para o teu reino, para fazer a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas às vezes a nossa negligência tem enterrado talentos. E aí a Bíblia continua dizendo então, que além de multiplicar, nos versículos 20 e 21, olha que coisa maravilhosa quando Deus fala conosco, olha só. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste em mim 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos. Agora presta atenção. Se 1 talento te mantém por 20 anos, 5 talentos te mantém por quantos anos? E 10 talentos? Que coisa impressionante. Para você ver que o Senhor nos dá é sempre mais do que nós precisamos ou pedimos, a Bíblia diz. O Senhor sempre nos dá em abundância. E agora tem uma coisa que eu fiquei chocado. Só para mostrar o quanto nós estamos voltados para coisas terrenas. O Senhor diz para nós e diz para aquele homem: foste fiel no pouco. Só que o pouco que ele tinha era uma quantia para ele viver 100 anos. E o Senhor diz: isso é pouco perante o que eu vou te colocar agora, meu filho, servo bom e fiel. Para você ver que as coisas terrenas que nós temos são poucas e são passageiras. O próprio Senhor aqui nessa passagem ele diz: foste fiel no pouco. Gente, 100 anos de provisão não é pouco não. 100 anos de provisão não é assim uma quantia tão pouco dessa forma. Mas o Senhor diz, o Senhor afirma que o que você tem é pouco perante o que Deus vai te dar. Então, a minha pregação é: tira os olhos dessas coisas passageiras. Você vive em função de, todos os dias se desgastando em função de. Não estou falando para você abandonar não, mas eu estou falando para você mudar o seu coração e seu foco para as coisas do Senhor. Senhor, eu quero ser fiel no pouco. Eu posso receber $10.000, quero ser fiel no pouco. Eu posso receber $100.000, eu quero ser fiel no pouco. Posso ouvir um amém, irmãos? Mas o meu coração é na expectativa daquilo que o Senhor vai me dar, servo bom e fiel. Agora é muito mais, meu filho. Essa concepção muda a maneira que a gente vive a nossa vida cristã. Hoje as igrejas, elas parecem muito mais um banco, que as pessoas vêm na expectativa de fazer um saque. De que forma? Do que eu recebo? Do que eu tenho? Do que pode ser? Você ainda está vivendo só em função das coisas muito naturais. Você vai trabalhar ainda em função de coisas naturais. Você vive a sua vida com a sua família em função de coisas naturais. Eu estou querendo desprender você, não é tomar de você não. Eu não estou aqui para falar para você abandonar tudo. Eu só estou falando para você não ter raízes nisso. Porque se as suas raízes estiverem nisso, você nunca é capaz de sair do lugar. Porque quando você tem raiz profunda em algo, você não tira aquilo facilmente. Se as suas raízes estão em função disso, você nunca consegue sair do lugar. Mas se você coloca em Deus, se a sua expectativa vai ser colocada em Deus, se você reconhece que esses talentos vêm do Senhor, nada te prende mais, porque isso é muito pouco e passageiro. Eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha oração é que Deus me guarde daquilo que é o poder do homem, daquilo que é da vaidade do homem, daquilo que é o orgulho do homem, porque isso são raízes profundas. Porque o meu reconhecimento, porque a minha vaidade, porque ninguém faz o que eu falo, porque ninguém fala como eu falo, porque ninguém faz para essa sociedade o que eu faço, está criando raízes profundas, e essas raízes
pode te levar a perder esse mover do Espírito. Meu filho, foste fiel no pouco. Senhor, o que o Senhor está falando comigo, Jesus? O que seu coração está preso? O que você fala constantemente? Fala onde está o seu coração. O que você vive constantemente? Fala do que você está caminhando. É só em função de coisas materiais. Gente, é muito pouco. Essa é a palavra que eu tenho para você e para mim hoje. É muito pouco perante o que o Senhor tem para nós. E aí, se nós ficarmos voltados para as coisas do mundo, tudo se torna peso na vida cristã. É peso servir a Deus. É peso participar da vida da igreja. É peso pregar o evangelho. É peso caminhar debaixo de uma palavra. É peso. Complicação, dificuldade. Peso. Tudo que vai fazer torna-se peso. Vamos fazer uma festa? É peso. Vamos fazer uma visita? É peso. Vamos orar? É peso. Vamos buscar a face do Senhor? É peso. Tudo se torna peso. Por quê? Você ainda está preso no pouco. Você está preso no pouco. Você não percebeu. Você não percebeu que você está perdendo grandezas no pouco. Passageiro. Versículo 24 e 25. A Bíblia diz que aquele que não multiplicou os seus talentos, 24, a Bíblia diz, chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Espera aí, esse homem não sabe nem o que está falando a respeito de Deus. Ele recebeu de graça 1 talento, e ele fala para esse senhor, olha como que ele diz, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste. Da onde que estava esse dinheiro da mão desse rapaz? Foi o Senhor que deu. Como que ele pode falar a respeito do Senhor, que ele é um homem severo, que ele colhe o que ele não plantou? Foi ele que passou o dinheiro. Esse homem então não conhecia Jesus. E a Bíblia continua dizendo, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E aí, isso acontece muito, e eu vou te falar, já aconteceu comigo. Ele começou a colocar que a falta de multiplicar é porque aquele que deu era um insevero. Ele começou a colocar a culpa da sua falta de frutificação no outro. O outro, você foi culpado por eu não frutificar. Você está colhendo onde você nunca plantou. A culpa é sempre do outro. A culpa é do cônjuge. A culpa é do pastor. A culpa é do fulano. E as pessoas que enterraram os seus talentos sempre querem atribuir as suas frustrações, as suas incapacidades para os outros. As suas limitações para os outros. O que ele não conquistou na vida, o culpado é o outro. O outro que não me deu, o outro que não fez, mas para lá, olha o contexto. Deus não vai te pedir alguma coisa que Ele mesmo não tenha provido para você, irmãos. Deixa eu te contar, tudo que Deus te pede, Ele mesmo já proveu para você. Ele vai prover para você, esse é nosso Deus, é dessa forma. E aí então aqui esse homem olhando para Deus, olhando para Jesus, ele fala, Senhor, você é homem severo. E ele está expondo a vida de Jesus aqui. Você é dessa forma. Às vezes nós cometemos esse erro de achar que o que nós não alcançamos, às vezes até Jesus é culpado por isso. Não entendi, Jesus, por que o Senhor está me tratando assim? Não entendi, sabe, ao invés de ver a bondade de Deus, nós só vemos coisas ruins. Irmãos, tudo que esse homem tinha, ele não tinha nada, ele era escravo. Ele recebeu o equivalente a 20 anos de trabalho, e ele tem a coragem de falar para Jesus, sabendo que o Senhor colhe o que o Senhor não plantou.
resolvi guardar, não conhece Jesus, não conhece a bondade de Deus, não conhece a graça de Deus. E nós às vezes erramos nisso. Eu já errei. De achar que eu não conquistei alguma coisa por culpa de alguém. De achar que eu não alcancei alguma coisa porque alguém me parou. De achar que alguém não abriu porta. De achar que ninguém facilitou nada para mim. E constantemente eu tenho que vigiar meu coração. Porque, irmãos, quando você é filho de alguém conhecido, de alguém muito famoso, é muito bom, porque essa pessoa abre portas para você. E quando você não vem do nada, ninguém sabe quem você é. Ninguém sabe o que você fez. E você não tem um pai que vai te dar as coisas. E aí você corre o risco de começar a entrar numa frustração. Ninguém nunca facilitou nada para mim. As coisas para mim sempre foram mais difíceis. E você começa numa justiça própria, que é trapo de imundície diante do Senhor. Uma justificativa falsa, ao invés de ver o Senhor é bom. O Senhor é bom porque o que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu alcancei foi pela graça do Senhor Jesus. Mas é esse perigo de nós colocarmos as nossas frustrações para os outros. Sabe por quê? Porque eu não consigo assumir diante de Deus alguma dificuldade que eu tenho. Os relacionamentos me frustraram. As pessoas me traíram. As pessoas me abandonaram. Eu fui esquecido, eu fui abandonado, eu fui traído. Eu fui enganado na minha vida. Há sempre um motivo das suas frustrações. Esse homem fez isso. Ao invés de reconhecer, Senhor, eu não soube o que fazer. Fiquei inseguro. Não, ele quis colocar que o culpado foi Jesus. Uma outra pessoa. Nós fazemos muitas vezes isso com o cônjuge. De achar que o que nós não alcançamos é por culpa do outro. Ou às vezes nós queremos fazer, colocando até no filho às vezes. Queria que você lembrasse que eu vim para os Estados Unidos por sua causa. Você está bem hoje, mas eu estou nessa peleja aqui ainda. O filho é culpado por qualquer decisão que você toma. Queria te dizer algo, irmãos. O servo infiel, que foi exortado por Jesus, foi porque ele quis expor Jesus. Ele falou de Jesus. Às vezes nós falamos de pessoas que Deus está guardando. E nós começamos a atacar as pessoas, a falar das pessoas, a trazer frustração. Você não me ouve falando das pessoas aqui. Pelo contrário, você me vê protegendo. Porque eu acredito que o meu talento, eu vou guardar o que o Senhor constitui também. Amém? E aí então, esse homem aqui começa a colocar culpas. Ele foi perverso, ele foi negligente, ele foi mau. Mas ele não reconheceu os seus limites. Ele apontou todos os erros que ele achava, mas hora nenhuma ele consegue reconhecer o limite que ele se encontrava. Estou terminando. E a parábola dos talentos não significa que ter talento é ser aprovado. Isso agora doeu. O servo mau teve talento? Sim ou não? Sim. O servo mau tinha capacidade? Sim ou não? Sim. Mas ter talento significa ser aprovado? Não. Ter capacidade significa ser aprovado? Não. Mas a escolha foi de quem? Dele. A aprovação vai começar no seu coração. De falar para Jesus, Senhor, eu me coloco diante do Senhor e eu quero fazer essa obra. Eu quero tirar os meus olhos dessas coisas pequeninas, passageiras. Eu quero olhar para o Senhor. Irmãos, a vaidade é uma coisa impressionante. A vaidade vai corrompendo o ser humano aos poucos. Vai te corrompendo e você vai aceitando. Isso é uma maneira de você esconder seus talentos. E só desfrutar para você. E aí eu queria perguntar uma coisa, enquanto o Conrad dedilha ali para mim. Tinham de 5 talentos, de 2 talentos. Quem multiplicou mais, o de 5 ou o de 2? O de 5 ganhou quanto? Ele dobrou ou não dobrou? O de 2, ele dobrou.
ambos cumpriram o propósito de Deus. O homem é que avalia por quantidade. O homem fala, não, mas esse que multiplicou 5, esse sim fez muita coisa. Não, irmãos, aquele que tinha 2 talentos e multiplicou, ele também foi aprovado. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? O mundo só procura pessoas de 5 talentos. Você é muito capaz, você é muito promissor, eu quero você. Mas posso contar uma coisa na igreja? Irmãos, eu não tenho 5 talentos. Eu acho que eu tenho meio talento. Eu acho que essa é a grandeza de compreender o que o Senhor tem. A maior parte das pessoas da igreja, a maioria das pessoas, não tem 5 talentos. 5 talentos é aquele que o cara prega em português, inglês, espanhol, chinês, aramaico, hebraico. Ele toca o teclado, ele toca o violão, ele canta. Ele faz tudo, o cara é completo. Mas eu vou te contar, tem gente assim, irmãos. Meu Deus, se eu assoviar, acabou o louvor. Se bater palma, então, o Conrad, eu fui ali pôr a mão ali no negocinho ali, não sei nem o nome que faz aquele. Aí ele deu ali para eu entrar. Eu falei, mano, nem vou tentar, vou estragar tudo. O Senhor vai te dar de acordo com a sua capacidade. Mas a questão é que em Cristo Jesus nós somos capazes de multiplicar. Não enterra mais não. Para de olhar para essas coisas passageiras, irmãos. E aí eu queria terminar do jeito que eu comecei. Seus olhos estão voltados para coisas terrenas ou para as coisas celestiais? É legítimo trabalhar? Legítimo. Mas o que Deus tem colocado nessa obra que tem sido um clamor no seu coração? Sabe, e perceba, às vezes, olha, você tem um encargo e te incomoda toda vez que você vê um homeless aí, e te incomoda. Às vezes o Senhor está querendo que você trabalhe nesse ministério com homeless. Às vezes te incomoda pessoas que não conseguem trabalhar aqui nos Estados Unidos. Às vezes o Senhor quer que você monte um grupo no WhatsApp de precisa-se de emprego na Flórida, e você colocar o máximo de pessoas que ali só pode postar quem precisa de trabalho ou quem sabe de trabalho. São coisas que Deus vai colocando no seu coração, e você tem que respeitar essas evidências. Você tem que respeitar o que o Senhor está te chamando. Às vezes o seu coração queima com casais, e você quer fazer alguma coisa grande com os casais. Entenda o que o Espírito Santo está colocando no seu coração. A Tati me procurou, estou lembrando aqui, eu olhei ela aqui. Algo que Deus colocou no coração dela forte. Falei, mãe, é para Deus te usar. Toma a iniciativa disso. Faz isso acontecer. Eu tenho certeza que você é da parte do Senhor Jesus. Sabe, esses incômodos que o Senhor vai colocando no nosso coração, é porque Ele está querendo te usar. São talentos que Deus está deixando na sua mão. Mas há uma capacidade, por mais que você ache que não tenha, tem uma capacidade dentro de você. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Cuidado para você não ficar mais preso nas coisas pequenas e poucas do que no propósito do Senhor Jesus. Não caia nesse engano não, irmãos. A minha oração hoje é para que o Espírito do Senhor fale com você. Se eu viesse aqui e pregasse, muitas vezes a gente prega isso, né? Coisas que têm a ver com esse dia a dia. As pessoas ficam às vezes emocionadas na alma. Mas o que eu estou falando é algo do Espírito. O que Jesus está falando com você? Irmãos, começou um tempo, já tem um tempo, uma indignação no nosso coração com crianças que têm autismo. E aquilo incomodava. E o nosso coração cada vez mais se inclina para isso. Irmãos, são dezenas de crianças hoje com autismo na nossa igreja. E elas são
incluídas no nosso contexto. Está aqui o Samuel, que fez o curso de maturidade comigo. Recebeu o diploma, um dos melhores alunos que eu tive. Não faltou em nenhuma aula. Está com quantos anos o Samuel? 18. Quando ele fez, ele tinha o quê? Uns 15, 14? Ele foi lá, ele participou em todas as aulas, sentou. Irmão, fiz questão de dar o diploma dele. Deus colocou isso no nosso coração. Por quê? É porque Deus quer nos usar. Mas às vezes essas impressões nós achamos que sempre é uma outra pessoa. O que Jesus está colocando no seu coração? O que Deus está querendo confiar para você? O que Deus está fazendo? O que o Senhor está colocando no seu coração? Faça. Tem vontade de dançar? Eu sei que vai ficar estranho, porque aqui a maioria que é mais velho, né? Os jovens estão com os americanos. Tem um bigodão grande, vem dançar, irmãos. Vai ser... Eu fui naquela Bethel, aquela igreja americana lá na Califórnia. Irmãos, sério. Já viu aquela bandeira que o pessoal fica mexendo com bandeira? Tinha um cara carecão, bigodão, com a bandeira em cima assim. Eu falei, gente, quebrou paradigma. Porque a gente sempre acha que tem que ser aquela irmã com aquele vestido branco, uma faixa azul ou rosa, né? Não sei porquê, todo mundo deve ser alguma foto de querubim que viram. Não pode ter jeans e nem camiseta. E ele com a bandeira e fazendo movimentos com ela, eu falei, gente, isso vai quebrando paradigma. É o encargo dele, ué. O que eu vou fazer? É o que está no coração dele. Eu gostaria, irmãos, de quebrar alguns paradigmas da nossa igreja. Eu queria que você fluísse aonde o Espírito está colocando. Aonde está colocando esse encargo. O que é? É porque nós achamos que esse encargo é sempre alguma coisa assim sobrenatural. Às vezes são coisas básicas. Cadê o Cidenilson? Cidenilson, ele tem uma paixão por esse prédio. Ele é o último a sair todo domingo. Ele tem que alinhar as cadeiras metricamente. Ele mede. Acabei de ver uma madeira aqui. Provavelmente deve ter sido ele que colocou. Foi, não foi? Você vê, descobri hoje esse negócio. Olha lá. É desse jeito e vai resolvendo as coisas. Não tem que ficar aguardando o pastor. O Senhor colocou um encargo no seu coração. Quem sou eu para parar esse mover de Deus? O que o Espírito está colocando no seu coração? Que encargo que Deus está colocando no seu coração? Sabe, às vezes você quer fazer o seguinte, olha, você acordou e falou, pastor, domingo eu quero fazer um almoço, que eu quero abençoar a igreja. Faz todo domingo, irmão. Deixa Deus te usar. Sabe, mas nós nos prendemos a rituais de homens, e você deixa de ser um instrumento de Deus. O que Deus está colocando com o encargo no seu coração? Pastor, eu quero cuidar da mídia dessa igreja. Pastor, eu quero cuidar só do Instagram. Eu tenho um chamado aqui para cuidar do Instagram. Vai cuidar do Instagram, mano. Contanto que seja para multiplicar o que Deus colocou. Contanto que seja para edificar cada crente um ministro, cada crente um sacerdote. Ativar a igreja. Eu quero ativar a igreja. Quero ativar a igreja. O que o Espírito está colocando no seu coração? Eu lembro de um irmão, eu não sei se o Marcos vai lembrar o nome dele. Ele era um mais cabeludo. Todo domingo, porque tinha servos, nossa igreja lá em Goiânia tinha 20 mil, 15 mil na minha época. E esse irmão, todo domingo ele tinha que ser o servo que ele vinha. Ele trazia água, ele vinha de terno, vinha de gravata. Ele trazia água, pegava o copo, organizava as coisas. O encargo dele. Qual que é o problema desse encargo? O que o Espírito está colocando no seu coração? Pastor, você está falando, isso está mexendo comigo. Você está falando, isso é o Espírito, irmãos. Sabe, às vezes coisas que você, na sua infância, às vezes você, olha, eu queria treinar os adolescentes da igreja americana para dançar. Olha, eu tenho um encargo para ensinar os irmãos aqui, às vezes você tem habilidade administrativa. Você quer ajudar os irmãos a administrar os recursos. Sabe, contanto que tudo seja para edificação dos santos, contanto que seja para edificação da igreja,
Ativar a igreja, eu estou aqui para ativar a igreja, não é para fazer um bando de clone, não. Sabe, eu sei o que Deus colocou como encargo no meu coração. Eu estou aqui para te falar, o que o Espírito de Deus está confiando na sua mão? Ah, pastor, é só um talento, tão pouco. Não é pouco não, irmãos. Não é pouco. No contexto de confiar em Deus, no contexto natural de coisas, é pouco. Mas no contexto de confiar em Deus, fala, Senhor, o pouco na minha mão é muito na mão do Senhor. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? O contexto do pouco, de ficar preso, mas o contexto de muito, de confiar no Senhor. O que o Espírito está falando com você? Sei lá, vou te falar, às vezes você está com o encargo de fazer um time de futebol. Cada um. Sabe, você está aí no seu coração, faça. Por que não? Por que não pode ativar a igreja? O que Jesus está falando com você? O que o Espírito está falando com você? Quantas pessoas podiam ministrar esse louvor? A gente está com uma equipe aqui, todo domingo, o pessoal não pode nem faltar. E ai de vocês faltar por causa de chuva. Fica a dica. Mas está faltando pessoas que têm talentos aqui. Vem ministrar. Vem usar suas habilidades. Ah, não, é muito peso. Servo mau. Está escondendo seu talento. O Senhor está te chamando para alguma coisa. Contanto que seja para a edificação da obra. Pastor, eu tenho um chamado para ser pastor. Vem para a obra. O que o Espírito está falando com você? O que Jesus está falando com você? Irmão, sério, eu sou o cara do meio talento. Olá. Olha lá. Deus usa. Apaga para mim meia luz só. Eu gostaria de orar com a igreja. E orar que o Espírito Santo vai falar com você. Ah, só uma coisa. Jesus ainda não voltou não. Se você enterrou seu talento, corre lá, desenterra ele. Investe ele. Mas ele está voltando. Vai lá, corre lá agora. Senhor, tem misericórdia de mim. É hoje, Senhor. É hoje, Senhor Deus, que Deus tem misericórdia. Senhor, me perdoa, achei, está aqui. Estou multiplicando agora. Mas o Senhor está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Você pode achar que não. Jesus está voltando, irmãos. Espírito Santo de Deus, Pai, a minha oração essa manhã é que essa palavra possa explodir nesses corações aqui, Senhor Jesus. Deus, encontra, Deus, essa palavra, esse lugar, um lugar apropriado nos corações dos meus irmãos. Ativa a igreja do Senhor, ativa a igreja do Senhor, ativa os filhos, Senhor Deus. Aqueles que eram chamados de servos, passam a ser chamados de amigos. Senhor Deus, o Senhor tem confiado riquezas para nós, mas nós não queremos estar presos a coisas tão pequenas. Nós queremos voltar o nosso coração confiados totalmente ao Senhor Jesus. Deus, leva-nos a multiplicar, ó Deus. Leva-nos. Qual é o encargo que Deus tem colocado? E às vezes você tem atribuído outros, que outros façam, que outros falem, que outros possam agir. Está equivocado, meu irmão. Você está equivocado, minha irmã. O Espírito Santo de Deus quer ativar você. O Espírito Santo de Deus quer usar você. O que o Senhor Jesus está falando com você? Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.